Livro dos Juízes, capítulo de número 15. Nós estamos aí trabalhando sequencialmente com esse livro. Estamos na história de Sansão. Estamos aí já há alguns domingos acompanhando Sansão desde o seu nascimento. E hoje nós seguimos com a sua história. Após tudo aquilo que nós ouvimos, após toda a confusão que foi o casamento de Sansão, todos os desdobramentos desse casamento, nós vamos ver um pouco da história do casamento se concluindo aqui no nosso texto de hoje, né, os desdobramentos de tudo aquilo que ocorreu, como Sansão vai trabalhar e tratar todas essas coisas, e também já mais um dos embates entre Sansão e os filisteus. Nós vamos trabalhar todo o capítulo até o verso de número 20, porém nós vamos lendo o texto à medida que a exposição for seguindo. Então, primeiramente, eu gostaria que você se atentasse para a leitura do verso 1 até o verso de número 8, que nos diz o seguinte, peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Passando algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, e quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou também os feixes, como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro da Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Somente até aí o nosso texto. Feche seus olhos, mais uma vez. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado e santo, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, ó Deus, pelo que o Senhor nos ensina e fala através da Tua Santa Escritura. Estamos diante de um texto, Deus, ó Pai, que carecemos mesmo do Senhor. Carecemos mesmo, Deus, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que nos ensine, nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. A luz resplandece nas trevas, é o que nós vamos olhar, é sobre esse título que nós vamos analisar o texto de hoje. Nós temos percebido, queridos, na história de Sansão, e temos acompanhado essa história desde o seu princípio. Sansão, ele nasceu de uma forma maravilhosa, de uma forma milagrosa, seus pais já de idade avançada, estéreis. Sansão é prometido por um anjo do Senhor, e ele nasce com a promessa de ser o libertador, aquele que iria começar a libertar Israel das garras dos filisteus. A tão sonhada liberdade. Nós vemos que o início da história desse rapaz é um tanto quanto conturbada. Na verdade, a história toda é conturbada. Mas logo de início, esse que foi prometido para libertar o povo da garra dos filisteus se resolve casar com uma filisteia. Nós vimos nos 2 sermões anteriores tudo o que aconteceu. O casamento foi um desastre. Alguns enigmas, algumas perguntas, 30 filisteus mortos, roupas foram entregues, e Sansão foge. Sansão volta bravo para sua casa, deixa sua esposa, Tímina,
retorna, não sabemos quanto tempo passa, mas o texto seguiu. E nós vamos ver o texto de hoje dividido em 3 momentos. E o primeiro momento que nós aprendemos é que existem pessoas brincando com fogo aqui. Existem pessoas que estão de fato brincando com aquilo que não deveria se brincar. E aqui tanto literal, quanto também com um rapaz que é como uma floresta sendo incendiada. Ele não para. E ele continua e ele avança de forma feroz. Brincando com fogo é a primeira coisa que nós percebemos aqui do verso 1 a 8. Tudo está em paz. Tudo está em paz, pelo menos é o que parece. Na verdade, parece paz, tudo está calmo, porém a opressão é uma realidade no meio daquele povo. Israel está aprisionado por um povo mau. Devido à sua idolatria, devido à sua maldade, o povo de Deus está aqui, mais uma vez, em apuros. E nós podemos dizer que até aqui, esta, com toda certeza, é a pior fase de Israel. Ao passo que eles já estão se acostumando com a opressão. Ao passo que eles já estão se acostumando com a presença dos filisteus ali no meio deles. Está tudo em paz, será? Parece que alguns de Israel acham que está tudo em paz. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas na verdade não está em paz. A mulher de Tímina aparentemente ainda ocupava um lugar no coração de Sansão. Acompanhe aí o texto mais uma vez. Perceba que Sansão ele resolve voltar. Alguns dias depois, na época da ceifa do trigo, possivelmente ali entre o fim de abril e o fim de maio, Sansão resolve retornar para Tímina. Quando as pessoas estavam ali celebrando a fertilidade da terra, lembra? O deus deles, o deus dos filisteus era Dagon, o deus da colheita, o deus da fertilidade. Então, possivelmente, nessa época, na época da ceifa, da colheita, os filisteus estavam em festa. Os filisteus estavam celebrando o seu Deus. E é nessa época, então, que Sansão desce mais uma vez a Tímina para ver a sua esposa. Aliás, ele deixou ela no casamento. E ele volta para lá, então. Sansão pega um cabrito. Eu achei um tanto quanto engraçado. Não sei se você acha engraçado. Ele vai visitar a sua noiva e ao invés de levar, sei lá, um buquê de flor, uma caixa de chocolate, sei lá, algum presente, ele pega um cabrito. Vou ali visitar a minha esposa, o que eu pego? Um chocolate? Não, vou levar um cabrito para ela. Ele visitou a sua mulher em Tímina. Porém, ele não sabia que o pai havia dado essa mulher a um outro homem, aqui chamado aqui de amigo de Sansão. Era um padrinho, um dos padrinhos ali do casamento, das testemunhas que estavam ali para acompanhar o casamento. A esposa foi dada a um deles. Basicamente, o pai vira, olha, já está tudo pago, lua de mel está paga, o hotel está pago, a festa está paga, a noiva está aqui, quem quer casar com ela? E um padrinho, então, se voluntaria para ser o noivo. Chegando lá, Sansão então pede permissão para ter relações conjugais com a sua esposa. Pelo menos ele ainda achava que era. Porém o pai recusa, não, você não vai entrar na câmara. Você não vai entrar no quarto dela. E ele recusa, explicando que ele havia dado a filha a outro homem, porque pensava que Sansão havia desprezado a sua filha, odiava a sua filha. É o que diz o texto, olha, eu achava que você odiava ela. Então eu dei ela a outro. Ela se casou com um dos seus amigos. Ela se casou com um dos padrinhos. E o clima pesou. O clima pesou. Provavelmente a temperatura nesse momento abaixou pelo menos uns 12 graus. O clima ficou tenso entre Sansão e o seu ex-sogro. E foi dessa forma que tudo começa. Sansão fez charadas, depois veio uma chacina, foi embora da festa, deixou a noiva lá sozinha. Então o pai, dá a casamento para um dos padrinhos. Imagina tudo isso na cabeça de Sansão. Ele fez uma bagunça para se casar com aquela mulher. Ele desonrou seus pais. Ele violou seus votos. Ele matou 30 pessoas. E agora ela é de outro.
não é mais a sua noiva, não é mais a sua esposa. Daí o pai vai tentar, conhece Sansão, ele sabe que ele está brincando com fogo. Ele fala assim, olha, mas aqui, tem a irmã mais nova. E convenhamos, vamos ser sinceros, ele diz, ela é bem mais bonita do que a mais velha. Por que você não se casa com ela? É basicamente assim, não tem Coca, tem Pepsi, serve. Basicamente é isso. A mais velha não dá mais, Sansão, mas tem a mais nova, serve. Sansão vê tudo aquilo como uma ameaça. Sansão não concorda com aquilo. Ele vê tudo aquilo como uma ameaça. Veja o verso de número 3. Veja o que ele disse. Mas Sansão disse, desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Desta vez eu sou inocente. Sansão se vê ameaçado por tudo aquilo. Veja bem, será que ele começa a entender o seu erro aqui? Será que ele começa? Será que a ficha está começando a cair na cabeça daquele jovem rapaz? Porque ele até diz, dessa vez eu sou inocente. Da outra, nem tanto. Mas dessa eu sou. Dessa eu sou. Querido, Sansão não quis saber de nada. Em vez disso, ele declarou a sua inocência e advertiu aos filisteus que eles pagariam por ter tirado a sua propriedade. Os nossos heróis, queridos, eles têm trevas dentro de si. Esses são os nossos heróis. Os nossos heróis, por vezes, são também sombrios, difíceis. Ao se vingar, então, Sansão executou mais um ato sobre-humano. Nós não temos aqui uma declaração de que o Espírito Santo se apossou dele, mas ele faz algo aqui espetacular. Perceba, ele capturou 300 raposas. E o texto vai dizer que de alguma forma ele amarrou em pares pelas caudas. Prendeu tochas a cada par e as soltou nos campos, ali dos filisteus. Os campos, que lembra, estavam prontos para serem colhidos. Sansão soltou aquelas raposas com tochas ali naqueles campos. Trigo, vinhas, olivais, tudo foi queimado. Tudo foi queimado. A destruição da ceifa dos filisteus vai prenunciar também a destruição do templo de Dagom. A gente vai chegar lá. Sansão não só está atacando a plantação, mas ele vai atacar também o Deus dessas plantações. O Deus dos filisteus, o Deus Dagom, o Deus da agricultura. Perceba, o ataque de Sansão, queridos, não é apenas econômico, mas ele é também teológico. Ele está, de certa forma, atacando o Deus deles. Atacando fogo na plantação que eles tinham. Os filisteus respondem. Eles sabem que foi Sansão. Quem fez isso? Sansão fez. Ele vai pagar. E eles combatem fogo com fogo. É assim que o texto continua. Da mesma forma, com fogo, eles queimam. Mas eles não queimam lavouras. Eles não queimam plantações. Eles não queimam olivais. Eles queimam o pai e a noiva de Sansão. Eles queimam o pai e a mulher de Tímina. Foram queimados pelos filisteus. E você conhece Sansão. Você sabe que Sansão não vai deixar barato. Você sabe disso. E veja o que o texto diz. O texto vai nos dizer que ele atacou com fúria. O texto vai dizer que ele atacou com grande carnificina, dependendo aí da sua tradução. Foi assim que Sansão ataca, é dessa forma, com fúria. Sansão foi violento. Sansão foi violento. Queridos, a ideia aqui de uma grande violência.
com muita fúria, com carnificina, de uma grande violência. Pense em desmembramento, mutilação, muito sangue. Tudo isso está envolvido nessa cena. Uma grande carnificina com os filisteus. Uma grande violência. Sansão venceu. Os filisteus sentem o golpe. Eles foram aqui massacrados. Queridos, antes de continuar, eu gostaria de fazer um parêntese. Nós precisamos nos lembrar de algo. Nós precisamos nos lembrar do Senhor que está agindo. Nós precisamos nos lembrar do Senhor que está conduzindo todas as coisas. E é bom enfatizar aquilo que nós aprendemos no sermão anterior também. Nós aprendemos que Deus está colocando inimizade entre o seu povo e os inimigos. Deus está colocando inimizade entre o seu povo e os inimigos do seu povo. A gente não pode se esquecer disso. Se nós nos esquecermos desta verdade, as coisas vão ficar confusas aqui no nosso texto. Porque é muita violência. É sangue, é guerra, são lutas. Então nós precisamos nos lembrar, Deus está conduzindo o seu povo. Deus está agindo, Deus está pondo inimizade. Deus está pondo inimizade. Lembre-se que até aqui os israelitas estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Eles estavam se acostumando com tudo isso. Mas Deus havia prometido para eles que não deixaria o seu povo amigo da serpente. Não vou deixar. Que meu povo, que a minha semente, seja amigo da serpente. Entenda, eu não estou aqui defendendo que nós deveríamos sair por aí causando confusão, tá? Agindo igual Sansão, não estou dizendo isso. Você precisa ser um bom vizinho, você precisa ser um bom parente, você precisa ser. Mas o ponto aqui é muito fácil cruzar a linha entre ser um bom cidadão e ser um assimilado. É muito fácil. É muito fácil você cruzar essa linha. E assim o Senhor está agindo no nosso texto. E a história avança. E veja, qual é o problema de se acostumar e de se assimilar ao mundo? Acompanhe a leitura a partir do verso 9 agora, por favor. Veja aí. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? E lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus. Mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. A história avança. E agora nós vamos ver o problema de se acostumar e de se assimilar ao mundo. De mãos dadas com inimigos, essa é a segunda parte. Nós vamos perceber agora que o povo de Deus, de fato, está de mãos dadas com o inimigo. Após a sua grande vitória, o texto vai nos dizer que Sansão se retirou para uma caverna localizada na rocha de Etã. As tropas, então, filisteias se reúnem em Leí. Quando os homens de Judá então perguntam por que os filisteus estavam então convocando as suas forças. Por que vocês estão aqui? Judá pergunta. Os filisteus então respondem, o texto diz que estavam ali para se vingar de Sansão. Olha, o nosso intuito aqui é com Sansão. Queremos vingar daquilo que ele fez conosco. Mas perceba,
em vez de apoiarem Sansão, em vez de lutarem pela sua independência, o que o texto diz? 3.000 homens de Judá foram até Etã e lembraram Sansão de que os filisteus precisavam ser tratados com respeito. Acusaram Sansão de ter colocado em risco a sua segurança e o informaram que pretendiam entregá-lo aos filisteus. Queridos, é claro que os filisteus iriam agir. É claro. Nós sabemos quem eles são. Já lemos várias histórias sobre eles na Bíblia. E tudo começou com um casamento, uma festa de casamento. E aqui nós percebemos que dessa festa de casamento, tudo acaba em pessoas despedaçadas. Eles reúnem uma tropa, eles vão até Judá. Entenda que Judá fica próximo do território dos filisteus. Era quase que vizinho, então eles vão até lá primeiro. E a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Dan, eram tribos amigas. E Sansão pertencia a esse grupo. Então eles vão até lá. E como é que Judá deveria ter agido aqui? Como que eles deveriam ter agido? Talvez pensando o seguinte: vamos aproveitar. Vamos terminar o trabalho que Sansão começou. Vamos derrotar de uma vez por todas os nossos inimigos. Foi assim que eles fizeram? Não. Não foi assim que eles fizeram. Cada ação, e a gente está percebendo isso no nosso texto, cada ação provoca uma reação que traz a sua própria reação, e o ciclo aparentemente inquebrável, ele continua aqui no nosso texto. Os filisteus pegaram em armas, acamparam em Judá, para prender Sansão, para fazer ele como ele fez a eles. Judá então está ansioso para permanecer em paz com os filisteus. Eles não têm ideia de que Deus levantou um juiz. E que esse juiz iria eliminar os filisteus. Parece que eles não têm ideia nenhuma. Sansão, por que você foi mexer com isso, Sansão? Por que você foi mexer com esses caras? Estava tudo tão tranquilo, Sansão. As coisas estavam caminhando bem. As coisas estavam caminhando em paz. Por que você foi mexer com eles? Assim estava Judá. E perceba, não se parece em nada com a Judá que nós lemos em Josué. Lembra da tribo de Judá? Sempre pronta para enfrentar os inimigos. Não se parece em nada com a Judá do início do livro dos Juízes, logo no primeiro capítulo. Se não me engano, no verso de número 3, você vai ver Judá convocando outras tribos para irem lutar contra os cananeus. Onde está essa Judá? Cadê esses homens valentes? Cadê esses homens corajosos aqui? Por que você foi mexer com isso, Sansão? Por que você foi mexer com isso? Parece que, para Judá, está tudo bem ser dominado. Se esqueceram que o Egito e Faraó são muito mais poderosos do que esse povo filisteu. E Deus os livrou do Egito. Deus os livrou de Faraó. Quem são os filisteus perto dele? Quem são os filisteus? Queridos, perceba algo. Sansão é falho. Sim. Sansão é pecador. Sim. Sansão é cheio de erros. Sim. Mas perceba algo importante. Sansão está sendo aqui a única fonte de resistência contra os filisteus. Ele é a única parte de todo o povo do Senhor que resiste aos filisteus. Sansão está sozinho nessa luta. É o que nós estamos percebendo. Está todo mundo acostumado com o filisteu. Está todo mundo acostumado com a opressão. Um homem sozinho. E agora esse homem está morando em uma caverna. Mas ele é o caminho que Deus está provendo para livrar Israel.
Porém, o povo não quer. O povo não quer essa liberdade. Sansão se entrega com uma promessa. Vocês prometem que vão só me entregar e não vão me matar? Vocês me amarram e me levam até eles? Vocês prometem isso? E eles dizem que sim. Mas eles sabiam, claro que eles sabiam, que aquilo era uma sentença de morte para Sansão. Claro que eles sabiam. Claro que eles sabiam que os filisteus não iam tratar Sansão com abraço. É claro que eles sabiam. Mas eles dizem, não, a gente vai só te amarrar. E a gente leva. E assim então eles amarram o seu próprio juiz. E levam o seu próprio juiz para os filisteus. A tribo que antes havia mergulhado em batalha após batalha, tornou-se uma coleção de covardes. Eles consideram os filisteus os seus governantes e Sansão o seu inimigo. Eles nem sequer querem ser povo livre de Deus. Eles nem sequer veem isso como uma possibilidade. Um comentarista chamado Dale Davis, ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: é sempre um dia sombrio na história do povo de Yahvé, quando eles se contentam em permitir que seus inimigos prevaleçam. É sempre um dia sombrio na história do povo de Deus, quando eles se contentam com seus inimigos. O povo de Deus se assimilou. Eles servem os seus inimigos. Judá acha que está em paz. Judá acha que está em paz com os filisteus, mas se esquecem que estar debaixo do domínio do inimigo não é paz. Não é paz. Judá e o resto de Israel toda se esqueceram disso. A pergunta é, será que vai ficar assim? Será que Deus vai permitir que o mal prevaleça? Que os filisteus continuem subjugando o seu povo? A nossa história continua. Nós vamos ler a última parte dela, a partir do verso 14. Acompanhe a leitura, por favor. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens e disse: com uma queixada de jumento, um montão. Outro montão com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar ficou chamado como Ramat Leí, ou Morro da Queixada. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chama em Hacoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Deus envia o Salvador. Deus envia aquele que vai salvar o seu povo. Lá se vai Sansão amarrado, como ovelha para o matadouro. Ele segue até o território filisteu. E quando os filisteus viram Sansão em amarras, eles vieram correndo em sua direção, cheios de alegria, antecipando a sua vingança. Iremos acabar com esse homem. Vamos vingar o que ele fez com a nossa plantação. Vamos vingar os 30 dos nossos que ele matou. Vamos vingar a carnificina que ele fez. Você acha que eles iriam simplesmente pegar Sansão e matar Sansão de forma rápida? Não. Eles são filisteus. Eles queimaram o seu próprio povo por vingança. Seria lento e doloroso com Sansão. Me diz algo interessante. Como você imagina essa cena? Eu acho que Sansão se entregou muito fácil.
Ah, beleza, está aqui, me amarra, me leva. Será que Sansão tinha uma carta na manga aqui? Será que, de alguma forma, Sansão sabia se contorcer para sair daquelas algemas, igual os ilusionistas fazem? Lembre-se daquilo que nós aprendemos, queridos, e a gente precisa retornar a um aprendizado novamente. Sansão não é naturalmente forte. Sansão é sobrenaturalmente forte. A força de Sansão não é natural, a força de Sansão é sobrenatural. Não se esqueça disso. Sansão não tinha uma carta na manga. Sansão não tinha. E os filisteus, errados, não consideram o Espírito do Senhor. Se esqueceram, ou nem sabem. O texto nos diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, de tal maneira, perceba aqui de onde vem a sua força, sobrenatural, aquelas amarras boas, novas, fortes, ficaram como que fios de linho queimado. Evaporou. Foram rompidas facilmente. Sansão não estava armado, porém ali próximo morreu um jumento. E o texto vai dizer então que ele pega a queixada e ele pensa, isso aqui dá uma boa arma. Uma queixada nova, fresca, é o que diz o texto, provavelmente ainda com os dentes ali, prontos, afiados. Embora Sansão pareça ter deixado o seu voto de Nazireu mais uma vez para trás, a essa altura, o texto diz que ele agarrou aquela queixada e matou 1000 homens. E ainda provocando enquanto fazia. E ainda provocando enquanto fazia isso. 1000 homens. O lugar daquela luta ficou conhecida como Ramat-Leí, Morro da Queixada. E veja, há um padrão na nossa história. Ações e consequências. Os filisteus acham que estão por cima e de repente algo acontece. Esse é o padrão. Veio uma charada, lembra? Veio uma charada, descobrimos a charada, pegamos Sansão e o que acontece? 30 morreram. Vai ficar tudo bem. Case com a filha mais nova, vai dar tudo certo. Eles acharam que, agora resolvemos o problema. Lavoura queimada. Matamos a mulher e o sogro, queimados agora. Agora Sansão nos paga. O que acontece? Uma carnificina. Agora pegamos ele, ele está amarrado. Ele é nosso. 1000 homens são mortos. É assim que acontece a nossa história. Filisteus acham que venceram, 30 morrem. Lavoura queimada. Uma carnificina de filisteus. 1000 homens mortos. E perceba como o texto segue, queridos. Nosso texto segue que após aquela batalha, aquela carnificina, pela primeira vez na história de Sansão que nós estamos lendo, Sansão fala com Deus. Sansão fala com um Deus que o escolheu e capacitou. Pela primeira vez, o juiz prometido, cuidado desde a infância, orou. Mas a sua oração não é humilde, nem um pouco humilde. Nem um pouco humilde. Ele basicamente exige que Deus o ajude e reclama pelo fato de Deus não estar o ajudando. Será que eu vou morrer de sede aqui? Será que eu vou ficar na garra desses incircuncisos aqui? Estou com sede, manda água. Isso é uma ignorância, obviamente, de Sansão. Visto que foi o Espírito de Deus que o resgatou de um leão, de uma aposta perdida, agora de 1000 filisteus. Sansão usa a força de Deus, mas Sansão não depende de Deus. Não depende de Deus. Porém, de certa forma, há um pouco de fé na oração de Sansão.
Veja, ele reconhece que foi um instrumento. Ele reconhece que foi Deus quem fez. Mas há muito pecado também. Há muito pecado. E agora um parêntese. Imaginem a notícia chegando em Judá. E aí, morreu o cara lá que a gente levou amarrado? Então. Ele fugiu. E ainda matou 1000 filisteus. Ele escapou. 20 anos, queridos. 20 anos. Será o tempo em que Sansão foi juiz. Mas a gente sabe que tem história para acontecer ainda. Próximo capítulo, a gente vai ver mais. Tem mais coisa para vir ainda com esse homem. Mas aqui nós precisamos entender que essa história, de fato é difícil. De fato é difícil. E queridos, de fato é para nós difícil lidar com textos como esse. Como eu já disse aqui, nos assusta ao percebermos que a palavra de Deus trata de temas tão viscerais, brutais, sanguinários, como esse que nós acabamos de ler. Mostrando como é o ser humano em sua realidade. Mostrando como é o ser humano dominado pelo seu ego, pelo seu pecado, pelo seu coração corrompido. A Bíblia é clara em nos mostrar essa realidade. Porém, há o que nós podemos aprender nesse texto. Há o que nós podemos tirar aqui de aplicações para as nossas vidas. Precisamos entender que o nosso texto, Deus está nos conduzindo, Deus está conduzindo a história, e até mesmo histórias sombrias como essa. E Ele quer nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que Deus nos ensina aqui é: não fique confortável com o mundo. É a primeira coisa que Deus quer nos ensinar. Não fique confortável com esse mundo, queridos. Não se associe, não se assimile com esse mundo. E perceba, está confortável para Israel viver debaixo do jugo dos filisteus. Para eles está tudo bem, está ok, beleza. Governem sobre nós. E é assim também com a igreja, queridos. Muitas vezes está confortável viver cedendo ao mundo cada vez mais. Muitas das vezes está confortável para nós. Questões contemporâneas, por exemplo, como homoafetividade, divórcio, drogas, muitas igrejas, denominações inteiras, simplesmente deixam para lá. Deixa para lá. Isso já está normal. Melhor não mexer, vamos viver em paz. Vamos viver amados pelo mundo. Está confortável para a gente aqui. É suposta paz, queridos. E infelizmente nós ficamos acovardados. Nós queremos uma paz que não existe. Na verdade, o que a gente quer é não perder conforto e privilégio. Na verdade, é isso que nós queremos. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é: não fique confortável com o mundo. Não fique confortável. Jonas Madureira, ele diz algo interessante. Jonas Madureira, ele diz o seguinte: quebre os grilhões da cela, mas não se assuste se o prisioneiro não sair. Talvez a cela seja muito confortável para ele. Quebre os grilhões, mas não fique assustado se a pessoa que está lá presa preferir continuar presa. Talvez a cela está muito boa. Então é a primeira coisa que a gente aprende. E o que nós precisamos fazer é que não venhamos ser julgados pelo que nós somos, mas sim pelo que nós fomos chamados a ser. Que não sejamos julgados por aquilo que nós somos, queridos, mas pelo que a igreja foi chamada a ser. Luz desse mundo, sal da terra. Segunda coisa que a gente aprende: não seja amigo do mundo. A primeira coisa, não fique confortável com ele. Mas aqui é um relacionamento um pouco mais profundo. Você já está amigo. A inimizade do mundo é real. O mundo não quer ser amigo seu, da igreja, não quer. Não quer ser. Todos os dias nós temos notícia de terroristas que matam cristãos.
Todos os dias nós temos notícia de atentados a igrejas. Todos os dias. E queridos, eu queria que você entendesse aqui, o meu ponto aqui é simples. Meu ponto aqui não é para sermos violentos, eu já disse e repito, não é para sermos violentos. Mas sim para nos lembrar de que não há inimizade entre o povo de Deus e a serpente. Não há amizade. O povo de Deus vem sendo odiado desde o princípio. Desde o princípio. Aqueles que são do Senhor, aqueles que agradam o Senhor são odiados. E sabe onde isso começou? Na primeira família que pisou sobre essa terra. Os filhos de Adão e Eva, por ciúme, ao ver que Deus se agradou do seu irmão e não dele, o que Caim faz? Dá o sangue do seu irmão para a terra beber. Nós precisamos, queridos, ansiar pelo fim da maldade. A gente não pode se acostumar com esse mundo, com o mal. A violência corre solta. A maldade, a injustiça correm soltas. Mas estão nos deixando em paz. Então tudo bem. Não estão mexendo com a gente. Então tudo bem. Queridos, isso está errado. E muito errado. Veja a oração do Senhor. Na oração do Senhor, Ele nos ensina a dizer o seguinte: venha o seu reino. E o que quer dizer, venha o seu reino? Nós vamos chegar nela ainda, mas a pergunta 102 do nosso catecismo diz algo interessante. Um comentário sobre essa oração. E ali o comentarista ele diz o seguinte: que venha o teu reino é um clamor para que o reino de Satanás seja destruído e o reino da graça prevaleça. É um clamor. A pergunta que fica é: este é o seu anseio, crente? Este é o seu anseio? Venha o teu reino, Senhor. Destrua o mal. Destrua esse reino maldoso, pecaminoso. Este é o seu anseio? Ou está bom demais aqui? Não estão mexendo com a gente, está tudo bom. Não se esqueça da história da igreja. Não se esqueça da história do povo de Deus. A história da igreja é uma história marcada por sangue derramado, de um mundo que nos persegue, de um mundo que nos odeia. Que possamos estar cientes disso. Não se associe. Por isso o apóstolo Paulo ele diz muito claro em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. É uma tensão, eu sei, é difícil, eu sei. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos capacite. E por fim, a última lição que nós aprendemos: o Senhor ri desse mundo mau. É isso mesmo. O Senhor olha para esse mundo mau, para esse mundo que atenta contra o seu povo e ri desse mundo. E ri desses perversos. O Salmo 2, nós lemos aqui no início, ele diz que os povos da terra, os reis, se levantam contra o Senhor. E no mesmo Salmo diz que Deus olha para tudo isso, e o que faz? Ele ri. 1000 filisteus? Isso não é nada. Vocês vão ver o que um homem, movido pelo meu Espírito, fará. Um homem. O mundo se levanta contra Deus e o seu ungido, e Deus não fica atemorizado. Deus levantou um homem, Sansão, para acabar com esses. E queridos, aqui fica uma lição que Deus se vale de instrumentos, e até mesmo homens cheios de trevas como Sansão, são instrumentos na mão de Deus. Aliás, querido,
Vamos ser realistas aqui, tá? Não dá para esperar mais do que isso de nós. Não dá para esperar mais do que um Sansão de nós. Não dá para esperar. Porque são instrumentos como Sansão que Deus vai encontrar no nosso meio. Se Deus resolver aqui usar um de nós, assim como Ele usou Sansão para enfrentar vários inimigos, Ele não vai encontrar pessoas diferentes de Sansão. Ele vai encontrar pessoas que erram, que acertam, que demonstram fé, mas ao mesmo tempo não têm humildade. Pessoas que agradam a Deus, mas o desobedecem também. A pergunta que fica é: será que existe algum herói em que não há trevas nele? Será que existe? Será que existe um herói que não há nele escuridão? Será que existe? Sim, existe. O herói para o qual Sansão está apontando aqui. O herói para o qual Sansão é apenas um tipo dele. E sim, querido, Sansão aqui é um tipo de Cristo. E talvez você se assuste com essa notícia. Como assim Sansão? Esse Sansão, um tipo de Cristo. E eu concordo com você que sim, Jesus é o oposto de Sansão em muitas coisas. Jesus é sábio, Sansão é tolo. Jesus é comedido, Sansão é impulsivo. O oposto. Oposto. Mas há paralelos positivos aqui. Cristo é cheio do poder de Deus para destruir as obras das trevas. Os próprios demônios sabiam que esse dia chegaria. O Espírito do Senhor em Cristo é impressionante. E queridos, um dia, o nosso herói verdadeiro, o Senhor Jesus, ele foi amarrado. Mas pelo Espírito de Deus, ele não rompeu, ele permaneceu amarrado. Um dia, o nosso herói, o Senhor Jesus Cristo, em uma sexta-feira, ele foi o herói que o povo dele sempre precisou. Não um herói que rompesse cordas. Não um herói que subjugava com violência os seus inimigos. Mas sim um herói que permanecesse amarrado. Sim um herói que padecesse. Não de um que esmagasse, mas de um que permanecesse ali na cruz. Jesus foi esse herói. O herói que o seu povo de fato precisa. E tudo isso pelo poder do Espírito Santo do Senhor. O mesmo Espírito que se apossou de Sansão e fez com que Sansão rompesse. Era o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo que fez com que o Deus encarnado permanecesse ali na cruz do Calvário. E enfrentasse ali a maior de todas as batalhas. E vencesse a maior de todas as guerras. Ali na cruz. Há um herói, sim, que não há trevas nele. Ele é a luz. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Sansão apenas aponta para ele. Sansão é um personagem um tanto quanto interessante da nossa história, da história do povo de Deus. Mas ele é apenas um tipo do herói perfeito que viria após ele. E queridos, o que fica para nós aqui, o grande chamado para nós aqui, é o chamado para seguir a este herói. Esse é o nosso chamado. E a pergunta que nós encerramos é: de que lado estamos? Vamos ser como Judá? A quem nós vamos nos apegar? A quem nós vamos nos assimilar? Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos capacite. Que Deus nos fortaleça. E guie os nossos olhos para a cruz, para o nosso Salvador, para o nosso herói.
Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Coloque-se de pé também.